Todos estão me ouvindo? Boa noite, bom dia, boa tarde. Está começando mais um vídeo aqui com Paulinho Investimentos. E hoje vamos falar sobre renda fixa, né? Existem dois tipos de rendas principais, né? Que são a renda fixa e a renda variável. A renda variável tem um risco bem maior do que a renda fixa, porém os retornos são bem maiores também, né? Tem possibilidade de retornos maiores. A renda fixa, já está dizendo, é uma renda que é fixa, porém o retorno dela é bem abaixo do que a renda variável, né? Então vamos começar aqui com a renda fixa. Para quem está começando a investir, né? Agora a renda fixa com a taxa Selic, né? Nas alturas, vamos falar primeiro sobre a taxa Selic, né? Que é a taxa básica principal de juros, que o Banco Central é quem deduz essa taxa, né? Ela é referência em cima da inflação. Se a inflação no Brasil está alta, o Banco Central ele tem a obrigação de subir a taxa de juros para conter a inflação. Mas esses são assuntos para os próximos capítulos. A gente vai devagar, né? Vamos lá, dar introdução aqui na renda fixa. O que é a renda fixa, né? Tem a definição. Renda fixa são investimentos em que você sabe o valor que vai receber de volta no futuro, com uma taxa de juros pré-definida, né? Ou seja, você vai pegar o seu dinheiro, você vai emprestar para um banco ou instituição financeira por um determinado tempo. Você escolhe o tempo, eles têm vários investimentos aí, você pode escolher o tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você tirar esse investimento, né, de volta e com uma taxa de juros atrelada a eles, né, que eles é quem decide qual vai ser a taxa de juros, né. É um papel igual aos outros papéis, né, no futuro com a taxa de juros pré-definida. Pronto. Baixo risco. Por que tem um baixo risco? Porque no dia do vencimento do seu papel na renda fixa, e o banco, a instituição, vai ter que pagar aquele dinheiro que você investiu junto com os juros que foi pré-definido no dia que você começou a investir. Então ele tem que pagar o investimento como um todo, né? Ideal para quem busca segurança, né? A renda fixa. Tipos de investimento de renda fixa, né? Tem vários tipos de investimento na renda fixa. Tem o tesouro direto, né? Que são títulos do governo com diferentes prazos e taxas de juros. O que é o tesouro direto? Você vai emprestar seu dinheiro diretamente para o governo. Existem vários tipos aqui dentro desse mundo aqui, desse tesouro aqui, tesouro direto, né? Existe pré-fixado, pós-fixado, existe atrelados à inflação com IPCA, né? Existe uma gama, existe um mundo dentro aqui do tesouro direto. É basicamente você pegar seu dinheiro e emprestar para o banco. Para o banco não, para o governo. CDB e LCA. CDB é o certificado de depósito bancário, né? Que são as movimentações ali de um banco para o outro durante o dia. E LCA é a letra de crédito da agropecuária, né? São títulos emitidos por bancos com opções de indexação à inflação. Ou seja, elas estão sempre atreladas à inflação, né? Tudo aqui na renda fixa está atrelado à inflação, na verdade. A inflação é a taxa básica de juros, né? Aqui temos LCI, que é a letra do crédito imobiliário. E aqui botaram LCI de novo, mas é a mesma coisa. Que é LCI e LCA, né? Que é LCI é a letra do crédito imobiliário e LCA a letra de crédito agropecuário. Títulos com isenção de imposto, ideal para quem busca proteger o capital.
Isso. O LCI e o LCA, que era para ser LCA aqui, eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, você vai investir seu dinheiro aqui neles. Quando você for resgatar esse dinheiro, nos demais, no Tesouro Direto e no CDB, você vai ter que pagar uma taxa para o governo, né? Que é a isenção do imposto de renda, né? Já é retido na folha já. Aqui não, aqui você não tem essa isenção, entendeu? Por exemplo, no CDB, se você deixar 90 dias do CDB, é uma porcentagem que você paga de imposto de renda. Quanto mais tempo você deixar, menor a taxa vai ser de imposto de renda, entendeu? Nos títulos de renda fixa. Mas isso aí são coisas para a gente ver nos próximos capítulos. LCI e LCA que eles são isentos desse imposto de renda, né? Vamos para o próximo tópico. Rentabilidade e riscos da renda fixa, né? Rentabilidade. A rentabilidade depende da taxa de juros e do prazo de investimento. A taxa de juros varia de acordo com o risco do investimento. Por exemplo, a taxa de juros que ele está falando aqui não é a taxa de juros da Selic. Está falando da taxa de juros atrelado ao próprio investimento. Por exemplo, quando você abre sua carteira lá de renda fixa, você vai ver lá, tem CDB com IPCA mais 8%, por exemplo. Ele vai lhe pagar o IPCA, que o IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é nada mais nada menos que a nossa inflação, né? Ele vai pagar a taxa da inflação mais esses 8% pela data determinada que você vai querer resgatar, né? Aí lá vai ter várias datas, daqui a 2027, 2026, vai ter a data lá que você pode escolher quando você for investir. Então, a rentabilidade aqui, né, da taxa de juros varia de acordo com o risco do investimento, né? Por exemplo, quanto mais longo você deixar aqui, maior o risco. Por quê? Porque a taxa de juros, a nossa Selic, está variando muito, né? A inflação está lá em cima e tem hora que corta a taxa de juros para incentivar a economia. Por isso que quanto maior o tempo você vai deixar, maior o risco, né? Aqui o risco de perder dinheiro é menor que na renda variável. Aqui está a renda fixa, aqui está errado. O risco de perder dinheiro é menor na renda fixa, verdade. No entanto, ainda existe o risco de inflação, ou seja, que a rentabilidade não acompanha a inflação. É exatamente isso. Às vezes a rentabilidade de algum papel não acompanha a inflação. Por exemplo, vamos dizer que você tem um CDB lá, vai pagar 8% para você em determinada data. Quando for na data lá de você resgatar, se a inflação tiver maior do que esses 8%, ou seja, seu papel está desvalorizando, porque lá a inflação vai estar pagando mais, mas o acordo que você fez com o papel só vai estar valendo 8%, né? Só para a gente discutir esses casos assim. Por isso que às vezes a rentabilidade não acompanha a inflação. Isso é um risco, mas você não vai perder tudo. Mas isso aí é só você ficar acompanhando aí a taxa Selic, o Banco Central, que ele sempre dá o cal, né? Que a gente chama. Sempre dita para onde é que vai o mercado, então é só você seguir o mestre. Onde investir em renda fixa, né? Temos os bancos, né? A maioria dos bancos oferece opções de investimento em renda fixa. As corretoras, que eu prefiro as corretoras do que os bancos, pelas taxas ser bem menores, né? Plataformas digitais, investimento em renda fixa online, né? São as corretoras, né? Plataformas digitais, existem plataformas digitais especializadas em renda fixa, né? Que a gente pode estar também investindo direto por elas. Como começar a investir em renda fixa? Isso é muito fácil, né? Você vai abrir uma conta numa corretora, num banco, né?
É, você vai definir o seu perfil, se é arrojado, né? Se é mais dinâmico, né? Você vai responder um questionáriozinho lá para determinar o perfil de investidor, né? As dicas: comece pequeno, invista um valor que você se sinta confortável em perder. Claro que em renda fixa vai ser muito difícil você perder todo o seu investimento totalmente, né? Você pode ficar negativo alguns dias, meses, anos, mas perder completamente só se quebrar o banco que você está investindo, né? Diversifique, distribua seu dinheiro em diferentes tipos de investimento. Aqui é uma dica muito boa, né? Você sempre diversificar, porque você tem sempre que balancear. Eu digo não só em renda fixa, mas sua carteira por um todo, você tem um pouco de renda fixa, renda variável. É, alguns gostam de colocar Bitcoin também junto, para dar aquela diversificada, né? Nem sempre as águas vão correr para um caminho só, né? E é bom sempre estar preparado para as mudanças, né, no mercado. Planejamento e diversificação da carteira, né? Objetivo: defina seu objetivo financeiro. É muito importante você definir o seu objetivo financeiro para saber até onde você quer chegar, né? Por exemplo, com qual valor você vai começar e daqui a tantos meses ou anos você ter uma visão de investidor mesmo, né? Onde você queira chegar. E você tendo esses cálculos, é, basicamente vai dar para prever aonde você quer chegar, né? Na renda fixa. Por ser uma coisa que é fixa, você vai saber o quanto você vai ganhar lá na frente. Então, você investindo ali todo mês, você vai ter uma previsibilidade melhor ao decorrer dos seus anos aí investidos, né? O prazo: determine o prazo para alcançar seu objetivo. Bom, é isso que eu acabei de dizer. Você definiu o prazo, você sabe onde você quer chegar, o quanto você vai querer investir, né? E por aí seguir. Risco: defina seu nível de tolerância a risco. Isso aqui você vai definir assim que você abrir sua carteira, né, lá. Você vai ter aí uma pequena entrevista com você e você vai definir o seu risco lá, a sua tolerância lá. E na maioria das corretoras eles vão dizer onde é que você está arriscando mais, se você está arriscando menos. Por exemplo, na Rico, que é a corretora que eu opero, lá tem dizendo, por exemplo, CDB com 8% para março de 2026, por exemplo. Aí lá vem dizendo risco baixo, ou seja, o risco de você perder é muito baixo. Na Rico você consegue ter esse seguro, né? Porque lá eles dizem qual é o risco, né, de cada ativo que você vai colocar na carteira, né? Diversificação: distribua seu dinheiro em diferentes tipos de investimento para reduzir o risco. Por isso que é muito importante você distribuir o dinheiro em diferentes tipos de investimentos, né? Não só na renda fixa, mas também como na renda variável. Na renda variável você vai comprar ações, vai investir em dólar, contratos futuros, né? Fundos imobiliários, você vai diversificando aí de acordo com o seu perfil de investidor, né? A gente vai descobrindo. Dicas para investir com segurança: busque instituições financeiras regulamentadas e confiáveis. Exatamente. Existem muitas instituições financeiras que são chamadas de shadow banks. O que são shadow banks? São instituições financeiras que não são fiscalizadas pelo governo federal, né? Como a gente pode falar, como as famosas casas de apostas, né? Que muitas não são reguladas, causando prejuízo inestimável aí na população brasileira, né?
Jogo do Tigrinho, esses cassinos aí, tem muitos que não são regulamentados. Por isso que na hora de investir é muito importante você procurar na CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, se aquela corretora ou aquele banco é regulamentado, é confiável, né? Para que você não venha a ter percas futuras, né? Monitore seus investimentos e acompanhe sua rentabilidade. Isso aqui é muito importante você acompanhar diariamente e também acompanhar pelos sites de notícias, como está a economia, né? Durante aquela semana, durante o mês, para você sempre buscar é, crescer a sua carteira, né? Crescer, diversificar e se prevenir, né? Para pode acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, o presidente falar alguma coisa e derrubar as ações, mas isso acontece mais em renda variável, né? Renda fixa você vai ter que se atentar mais à economia mesmo e a taxa de juros, a Selic, eh, as metas da inflação, IPCA, IGPM, sobre as atas do Copom, né, que é o Conselho de Políticas Monetárias do Banco Central. Você vai ter que estar se atualizando constantemente, tanto para renda fixa como para variável. Não tem como, você vai ter que estar estudando, você não pode parar. Então, aqui, por último, né, busque a orientação de um profissional financeiro se necessário. E é para isso que estamos aqui. Estou liberando aqui agora para vocês a minha consultoria financeira, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser se cadastrar. E lá, dentro da minha consultoria, lá você vai aprender como escolher as melhores oportunidades, né, em renda fixa. Eu vou ensinar vocês do básico até o avançado como escolher as melhores, né? E como ficar de olho também nas oportunidades. Lá a gente vai ter várias oportunidades, vamos estudar diariamente, não só renda fixa, como renda variável, né? E aqui é só o começo, esse é o primeiro videozinho só para a gente mostrar o conhecimento sobre variável, renda fixa, né? A variável a gente vai mostrar no decorrer dos vídeos, né? Então, para você que está interessado e quer entrar na mentoria, apenas R$ 35, um valor irrisório. Vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser participar do nosso grupo. E lá tem outros investidores iniciantes também, que a gente pode trocar network, quem sabe até montar uma carteira diversificada, alavancar as posições, né? Uma mão vai lavando a outra, um vai se ajudando. Então é isso, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está vendo esse vídeo. E aí, deixa seu like aqui, seu comentário se você gostou desse vídeo. E compartilha para quem você quiser ajudar. Valeu, galera. Um abraço.